Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo. Espero que você se sinta à vontade e que Deus fale contigo. Ricardinho, vem aqui, por favor, meu filho, Jéssica. Nós vamos fazer um debate sobre algumas coisas que estão acontecendo no nosso país e que eu acho importante nós falarmos. O que mais eu vejo hoje em dia é o seguinte pensamento: é melhor nem me meter. É um pensamento geral isso. As pessoas não querem responsabilidade, por isso elas não se metem nas coisas. Eu já estou enfiado até o pescoço, então não tenho muito mais, né? Eu já estou aqui, Jéssica. É um caminho sem volta. Vocês viram que nos últimos dias algumas escolas estão sendo ocupadas? Vocês estão assistindo o jornal e tal? Ou só está assistindo Netflix? Só Netflix? No Netflix não passa as notícias, viu? E aí o que é que você fica? Você fica alheio e ignorante ao que está acontecendo ao seu redor e ao seu derredor, região demoníaca. Derredor, né? Prepara um microfone para mim, por favor. Bota aí, bota ele aqui no meio. Pensa num obreiro bonito. Tá solteiro, meu filho? Fica assim. Você está muito novo. Jéssica e Ricardinho, sejam bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui. Eu tenho uma forte alergia a pessoas que não são inteligentes. Não é o caso de vocês, né? Eu tenho horror a pessoas que não usam a cabeça. Eu fico muito traumatizado com essas coisas. Eu sofri muito na mão de gente que não pensa. Graças a Deus vocês são pessoas inteligentes. Ricardinho, advogado, Jéssica, enfermeira, minha irmã. Tem meu DNA, isso já é muito bom. Tivemos uma criação bem peculiar com os nossos pais, principalmente com o nosso pai, que tem sérios problemas de inteligência. Eu quero deixar esse microfone aberto para você dar a sua contribuição. Preciso dizer algo antes. Nós somos uma igreja. Na igreja nós falamos sobre as coisas pertinentes à igreja. Eu nunca, por exemplo, Ricardinho, chamaria um demônio para falar: oh, fala aqui, por favor. O que é que você acha da situação? Porque ele não pensa igual a mim, certo? Então, caso você seja militante de qualquer coisa, você não está apto a usar o microfone, porque você não pensa como nós. E aí, para não ter nenhum tipo de dissabor e nenhum atrito, e meu segurança está aqui para te agredir, você, por favor, não venha. Você é segurança? Ele é violento. O que é que vocês estão achando dessa situação? Primeiro, me dá sua opinião assim, como advogado. É possível se invadir propriedade pública assim, de qualquer jeito? Na realidade, primeiramente, boa noite a todos. O que acontece nesse caso de ocupação de escola, elas são feitas pelos alunos mesmos daquela escola. Eles ocupam a escola que eles estão estudando. Na realidade, existe a questão que a pessoa ela é livre para fazer a manifestação, ela é livre para expor opinião, ela é livre para se manifestar.
Ela é respaldada, inclusive, pela Constituição Federal para isso. E você parar a aula, travar toda a aula para você fazer uma manifestação, é necessário que se faça uma assembleia, né? Dentro ali na escola, com alunos, com diretores, e como todo processo democrático, é necessário que a maioria concorde com aquela assembleia e eles façam as ocupações. Todas as ocupações, pelo que eu tenho visto, elas têm uma assembleia, elas são respaldadas por uma assembleia. Então, eles são, tipo assim, eles têm respaldo em lei para manifestar. A escola permite, os diretores, as pessoas permitem, e essa assembleia também permite. Então, como todo processo democrático, como um Estado democrático de direito que a gente vive, a manifestação ela é livre. Só que isso, de certa forma, gera um confronto, porque o meu direito vai até onde chega o seu, não é verdade? Exato. Acontece que você faz uma manifestação, você ocupa a escola, você impede de ter aula. E isso gera um confronto com aqueles que querem ter aula. E, no caso, a maioria, apesar de... Quando eu era estudante, eu não gostava de ter aula. Eu gostava de ir para a escola ver meus coleguinhas. Mas eu nunca gostaria de ser impedido de ter aula, porque eu sempre entendi que, através da escola, nós conseguimos ter acesso ao ensino e não à educação. E eu gostaria de deixar isso claro aqui, como minha mente funciona. A escola não é lugar de educação, a escola é lugar de ensino. A educação a gente tem em casa. Então, se você está pensando em ter filhos, eduque-os em casa e leve para a escola para ele ter ensino. Um beijo. E acaba gerando um confronto com aqueles que querem estudar. Entendeu? Então, porque quando você faz uma ocupação, você tem respaldo naquela assembleia que você fez, você não pode ter aula. Mas toda a greve que se tem é previamente avisada, certo? Sim. Por exemplo, quando vai ter greve de ônibus, as motoristas avisam, né? Tal dia não vai ter ônibus e tal. Aí vai ter greve dos bancários, aí o pessoal avisa, a partir de tal dia. Alguém aqui não teve aula aí porque tinha alguma escola ocupada? Alguém não pôde ir? Ninguém, todo mundo foi para a escola? Que bonitinho, gente. Glória a Deus. Lá no Paraná estava tudo parado. Os paranaenses são doidos, velho. 745 escolas. Pode falar no microfone. Não. São mais de 700 escolas no Paraná que estão ocupadas ocupadas por essa manifestação. E é necessário a gente entender talvez a razão pela qual eles fizeram essa ocupação. Você sabe alguma coisa sobre por quê? Tipo assim, a gente está aqui sem fazer nada, vamos morar dentro da escola, o lugar que a gente mais odeia na Terra. Não, eles estão fazendo isso porque tem uma MP, uma medida provisória da educação, que quer reformular o ensino médio e a PEC, né? Então, essa PEC está causando uma polêmica bem grande. Alguém está por dentro da PEC 241? Quem está por dentro aí? Vem cá, minha filha, fala aqui o que é a PEC 241. Você não quer falar? Alguém quer falar o que é a PEC 241? Venha, Jade, venha, minha filha. Não o quê? Já falei seu nome. Vamos conversar. Jade fala francês. Pode falar em português. A reforma do ensino médio, que prevê que... Vou falar junto com o meu ponto de vista, pode? Certo. O aluno ele não tem algumas certas disciplinas para que, de acordo com o que ele decida, o que ele vai fazer na faculdade, as disciplinas dele já vão ser direcionadas para isso, no ensino médio. Isso é uma medida já de países desenvolvidos. Eu acho legal. A PEC 241 também tem um perfil de economia, certo? Um teto para gastos. Vamos parar para pensar numa coisa aqui simples. Alguém já passou aperto em casa? Já passaram aperto em casa? Tipo assim, tem McDonald's esse mês não, hein?
Já passou? Quando tem aperto na sua casa, o que é que corta? Corta a luz ou corta a pizza? A pizza. Mas a luz continua? E a água? Porque todo mundo tem que lavar o sovaco. Tem que cozinhar feijão. Feijão não acaba. E tem que ter água para cozinhar o feijão. Acaba o gás? Não, não acaba o gás. Não vem cortar o gás, como vai comer? São coisas básicas, certo? A gente tem gás, a gente tem água, a gente tem energia, que são coisas necessárias para a vida nesse século agora. Eu não sou governador de nada, só da minha casa, graças a Deus. Mas eu entendo que quando se gasta demais, menos se tem. Faz sentido isso? Se eu falar besteira, vocês podem me corrigir, porque às vezes eu falo besteira. O que se está se propondo com essa medida provisória é que se tenha um teto de gastos para todas as coisas que não são óbvias, não são necessárias, certo? Então, educação, saúde e coisas que nós precisamos para viver com os impostos que nós pagamos, certo? Então, vamos lá. A gente precisa construir uma ponte, ou melhor, um viaduto ali no anel da Coca-Cola. Sabe onde é? Todo mundo sabe onde é? O que é prioridade? As crianças terem uniforme ou construir o viaduto? As crianças terem uniforme. Então, o que essa PEC vai fazer? Entre o viaduto e as crianças? As crianças. Certo, Ricardo? Você que está mais por dentro do que eu. Fala certo no microfone para parecer que é verdade. Certo, tá certo. Glória a Deus. Isso que a Jade acabou de falar, o mundo educacional do planeta está em reforma. Nós ainda não sabemos o que vamos fazer com o ensino. A verdade é bem essa. Muitas escolas estão fazendo propostas diferentes para o ensino, a partir do ensino inicial, o ensino médio, até a faculdade. Eu, quando fiz faculdade, tive matérias optativas. Você também teve? Matérias optativas no seu curso? Teve? Não. No seu teve, Jéssica? No meu teve. E isso ia definir se eu teria uma carreira pastoral ou uma carreira teológica. E, por exemplo, se eu escolhesse a pastoral como eu escolhi, eu tive só 2 semestres de grego e hebraico. Na teológica são 4. Então você passa 2 anos estudando grego e hebraico. Ninguém merece. O que a Jade falou é que os jovens terão a oportunidade de escolher. Por exemplo, se isso fosse no meu tempo, eu não escolheria física, por exemplo. Porque física atormenta a mente da gente. Né? Pelo menos a minha atormentou bastante. Até hoje eu não entendo o coelho e a tartaruga correndo. Tinha isso no seu livro também? Tinha uma tartaruga e a tartaruga, eu não entendo aquilo. Eu não escolheria, mas eu escolheria história 2 vezes. Eu escolheria português 3 vezes, redação, as áreas que eu gosto. Vai dar certo isso? A gente não sabe. Mas o que está por detrás das ocupações? Porque assim, aluno é desorganizado até para fazer grupo, para fazer trabalho dentro da escola. Como que eles se organizaram tanto para fazer um negócio nacional? Movimentos, partidos políticos. Com certeza. Quem que está por trás disso, Ricardinho? A bola está quicando, hein? Mete um voleio. Não, o que acontece? Essas ocupações, como você mesmo disse, eles fazem tudo por essa questão da PEC, da medida provisória. Mas na realidade, se você for investigar a fundo, saber realmente o que gerou tudo aquilo, saber se os alunos estão realmente por dentro do que está acontecendo. Eu já vi entrevista do cara, chegou, perguntou, numa dessas ocupações, perguntou: contra quem você está protestando? Estou protestando contra a PEC 241. O que fala a PEC 241? Eu não li, mas estou aqui. Então assim, as pessoas elas não sabem, na realidade, o que elas estão fazendo. Essa é a grande farsa, talvez do outro lado que a gente... queria falar isso, da esquerda. Queria falar, do outro lado,
Essa é a farsa da esquerda. Por quê? Eles promovem essas ocupações que não tem nada a ver, não tem nada a ver com educação. Eles falam que a preocupação deles é educação, mas na realidade não tem nada a ver com educação. É uma tentativa de chamar a atenção da... A intenção mais é fazer oposição por oposição. É fazer oposição simplesmente para se opor. A educação está em último lugar. Porque se a gente for analisar um tempo atrás, a ex-presidente, o partido que estava no governo um tempo atrás, eles chegaram a cortar 10 bilhões. Alguém já sabia disso? Eles chegaram a cortar 10 bilhões da educação. E não teve ocupação nenhuma. Nenhum aluno saiu para se manifestar, nenhum aluno saiu para fazer. Então, na realidade, por exemplo, a Uni, esses centros acadêmicos de universidade, eles já estão nas mãos da esquerda, então eles acabam promovendo isso nas escolas, justamente para fazer oposição ao governo, e simplesmente por oposição, não estão interessados na educação em si. Então, na verdade, a gente analisa essa ocupação, pastor, mais como uma farsa mesmo, não tem nenhum respaldo. É um ato político, não um ato estudantil. Isso, é ato político, partidário, não tem nada a ver exatamente, muito pelo contrário, porque isso não contribui com a educação, porque você para de estudar. Os alunos ficam impedidos de estudar. Engraçado que nessas assembleias os pais de aluno não participam dessa assembleia. É só os alunos e os professores. E que muitos professores, eu particularmente, não sei você, mas eu já tive professores que de uma forma tendenciosa ensinava essa ideologia política de esquerda. Jéssica, isso mesmo. Eu estudei numa universidade pública. E nas universidades públicas, os professores são totalmente tendenciosos. E, inclusive, o Ricardinho falou dos centros acadêmicos. O centro acadêmico do meu curso era totalmente esquerda. Então, os meus colegas, até hoje, eu tenho contato com eles pelas redes sociais, e eu vejo eles falando, né, a respeito dessas manifestações como se fossem coisas legítimas. Mas nós sabemos que tem questões de partido, porque na minha época teve greve na universidade. E nenhuma greve da universidade era isenta de participação de partidos de esquerda. Então, sempre que tem esse tipo de movimento, tem algum partido envolvido, sim. De esquerda. De esquerda. E essa medida provisória, ela também fala sobre o ensino integral, né? Que, no caso, os alunos ficariam no período da manhã e da tarde. Então, no período da tarde, eles seriam assim, aconselhados a fazerem matérias que dizem respeito ou que fazem parte de um currículo para que eles possam ter uma profissão depois. E eu vi uma entrevista com uma menina dizendo isso. A gente está aqui na escola porque é um absurdo ter o ensino integral. Então, na verdade, eles não estão interessados na melhoria do ensino. Eles nem sabem porque eles estão lá, né? Muitos países têm ensino integral obrigatório, e isso é muito bom porque isso evita a evasão escolar, né? Os alunos saírem da escola ou saírem pela manhã e à tarde e à noite não terem nada para fazer, não terem outra atividade, né? Então, para mim, na verdade, 90% dessas pessoas desses alunos envolvidos, eles nem sabem por que eles estão lá. Eles estão lá direcionados por alguém, eles são massa de manobra. É interessante, porque nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo e o país que governa o mundo, e é interessante, porque eu no Facebook eu não entro para ver nada, eu só entro para ver comentário. Eu tenho um problema muito sério, e talvez eu tenha que fazer um tratamento. Eu só entro para ver comentário. E aí alguém postou assim, um comentário sobre as eleições dos Estados Unidos. E aí uma pessoa falou assim, um menino, para de prestar atenção, nos Estados Unidos que, né, a gente tem que cuidar do Brasil. Aí, centenas de pessoas. Você é uma pessoa desprovida de inteligência. Você é um boca aberta. Porque tudo que acontece nos Estados Unidos reflete no mundo todo. Então, óbvio que as eleições dos Estados Unidos são importantes para nós, porque a gente está numa sinuca de bico.
É um doido, uma doida. E aí o que a gente faz? A gente vai quem é menos pior. Porque um é liberal demais e o outro é conservador demais. Entre liberal e conservador, eu fico com quem é conservador. Porque é o que casa mais com os princípios já estabelecidos por Deus para mim. Para a gente encerrar, sobre a questão do ensino integral. Nos Estados Unidos, as crianças saem de lá 4:30 da tarde por aí. Eles passam o dia inteiro. É interessante, porque você pode prestar atenção. Os americanos, eles são ótimos músicos, porque eles têm aula de música. Eles são ótimos atores, porque eles têm aula de atuação. Eles são pessoas muito mais evoluídas, porque eles passam muito mais tempo estudando. E aí, alguém diz assim, não, mas passar o dia inteiro na escola não é bom. Não é bom para quem não gosta de estudar, mas para quem quer ter um futuro e construir um país melhor, estudar sempre é muito bom. Então, eu queria dar essa introdução sobre as ocupações. Ricardinho, muito obrigado. Jéssica, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nós só temos duas opções. Ou a gente domina, ou nós seremos dominados. E eu estou com a primeira parte. Rica, traz o meu púlpito aqui para mim, por favor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, e ficasse de pé para nós lermos juntos. Obrigado, meu lindo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. É interessante porque não se vê um pai sequer nessas ocupações disciplinando os filhos, porque a mentalidade deles eles estão na escola, então eles têm que ser educados. Escola não é lugar de educação, escola é lugar de ensino. Educação é em casa. E é pai e mãe quem dá. Se nós não focarmos nas famílias, vai virar uma baderna no futuro do país e do mundo. 1 Coríntios 6, versículo 19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Muito obrigado, pode sentar. A ocupação, na verdade, é uma palavra muito legal para aquilo que nós conhecemos como invasão. Eu não sei se você já teve a sua casa invadida. É a pior sensação do mundo. Quando alguém invade a nossa casa e rouba o que está dentro, nós nos sentimos desprotegidos, impotentes, acuados, com medo. O que está acontecendo nas escolas são invasões orquestradas por pessoas que não são a favor da nação, são a favor do seu ponto de vista. Eu preciso que você saiba que eu não votei em Michel Temer, porque, obviamente, eu não votei em Dilma. Mas eu quero que o Temer vá bem, porque se ele administrar bem a minha nação, eu também vou bem. Então eu não fico torcendo para ele dar errado, para que ele fracasse. Na verdade, eu quero que ele governe bem e que ele saia, quando ele tiver que sair. E que nós possamos votar certo na próxima eleição. Nós estamos vendo esse momento no Brasil sobre a ocupação de escolas. Mas não existe vida desocupada. Fala para o seu amigo aí. Não existe vida desocupada. Não existe coração desocupado. Ou a sua vida é ocupada por Deus, ou a sua vida é ocupada pelo diabo. Em Mateus 12, no versículo 43 até o 45. É uma passagem muito interessante, que diz o seguinte:
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Jesus estava falando, e eles estavam num contexto sobre tirar espíritos imundos de pessoas. Uma pessoa possuída por demônios, ela tem ações que qualquer pessoa normalmente não faria. A nossa vida, ela não tem muita escolha, muita opção. Nós não somos como a escola que nos finais de semana fica desocupada, ou seja, não tem ninguém lá dentro. As pessoas vão para suas casas. Ou à noite, que fica vazia a escola. Não existe uma vida vazia. Não é possível ter uma vida vazia e ser imparcial em relação ao mundo espiritual. É impossível. Pastor, mas eu gosto de Jesus. Olha, gostar de Jesus não é necessariamente ser habitado por Jesus. Nós somos uma geografia, nós somos um território. É impossível nós, como pessoas, não sermos habitados por nada ou por ninguém. Em Romanos 3, versículo 23, há um versículo muito conhecido que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo fala que todos pecaram, Paulo está falando de todos mesmo. Não é uma figura de linguagem. Todos foram ou fomos ou estamos, depende do seu estado, ocupados pelo pecado. O pecado alcançou e ocupou a vida de todos. Perceba que eu usei a palavra ocupou, porque o pecado realmente invade a vida das pessoas. As pessoas não dizem: olha, pecado, vem e habita em mim, que eu quero ser torturado por você e para o inferno depois. Ninguém fala isso. O pecado, ele ocupa a vida das pessoas, porque as pessoas se distanciaram de Deus. Pastor, mas hashtag Deus na frente. Nem todo mundo fala Deus na frente, Deus está dentro. Deus pode estar na frente, mas o importante é que Deus esteja dentro. O pecado, então, ele toma a todos de uma só vez, e isso é iniciado em Adão. Adão pecou, e ele foi o primeiro homem da terra, criado por Deus, pelas suas próprias mãos. E Adão se afasta de Deus e comete o pecado voluntariamente. Involuntariamente, todos nós somos ocupados pelo pecado e pelas suas consequências. Se você não sabe, eu falo agora. O salário do pecado, a Bíblia fala, é a morte. Ou seja, o resultado de viver uma vida em pecado, sendo ocupado pelo pecado, é morrer espiritualmente. Significa que se você passa uma vida inteira, esta vida física, afastado de Deus, após esta vida terminar, a vida seguinte, que é a espiritual, você também continuará afastado de Deus. Eu não sei se faz sentido na sua cabeça, mas viver afastado de Deus é viver uma vida de amargura, é viver uma vida infeliz. Pastor, a minha vida tem tudo, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Isso não é felicidade. Ter não é ser. Mas todos nós que somos filhos de Deus, temos a salvação. Toda essa bagunça de ocupação
eu fico pensando, se fosse eu quem estivesse em uma dessas escolas, nas primeiras horas, o meu pai iria lá com um pedaço de pau e me tiraria lá debaixo de porrada. E talvez eu até aparecesse na internet apanhando. E ele me obrigando a pedir desculpa para todo mundo. Eu honrava e honro meu pai. E eu sempre fui obediente ao meu pai. E quando ele precisou, ele seguiu a Bíblia. A Bíblia fala: disciplina o teu filho com a vara, para que ele não te envergonhe. Muitos pais são envergonhados hoje porque não disciplinam os filhos. Meu filho só tem 5 meses. Mas quando ele tiver a idade de apanhar, ele vai apanhar. Vou comprar a vara dele já, para deixar reservado. E isso é um ato de amor. Nenhuma surra que meu pai me deu fez de mim um mau caráter. Veja que bandido me tornei. Gente ruim pra caramba. Nossa, preso centenas de vezes. Aldo Giovanni, por que apanhei? Muito pelo contrário. Eu criei vergonha na minha cara. Respeitei as pessoas e o direito do outro. Então eu nunca iria invadir uma escola para impedir que alguém tivesse aula. Porque por muito menos eu era convidado a me retirar da sala. Porque eu estava conversando. Então eu era expulso. Olha, Aldo Giovanni, por favor, você se retire, você não é bem-vindo aqui, a gente quer estudar, você quer conversar, então você conversa lá fora e a gente estuda aqui dentro. Espiritualmente, como que Cristo age? Em João 1, 29, tem um versículo lindo que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. João era primo de Jesus. João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto nós estamos sendo ocupados pelo pecado, Jesus Cristo veio dos céus para a terra para tirar o pecado de nós. A função de Jesus não é ocupar vidas, mas tirar aquilo que ocupa as vidas. Jesus não é infrator para invadir lugares onde ele não é chamado. Muito pelo contrário, todo lugar em que Jesus foi rechaçado, ele sacudiu as suas sandálias e foi embora. Jesus só está onde é bem-vindo. Todas as pessoas que convidam a Jesus para participar daquele lugar, ele se faz presente. Jesus jamais invadiria um coração e diria: olha, eu vou morar aqui agora e acabou. Por mais que isso seja maravilhoso. Muito pelo contrário, através do Espírito Santo de Deus, Jesus carinhosamente, gentilmente, ele nos convence que nós devemos abrir o coração para que ele possa fazer morada. Então Jesus, ele não faz ocupação na vida de ninguém. Jesus faz habitação na vida das pessoas. E habitação fala de casa, e casa fala de lar, e lar fala de conforto, carinho, proteção. Muito diferente de quando se é invadido. Todas as casas que são invadidas geram um sentimento oposto ao que um sentimento de um lar gera em nós. O lar gera segurança. O lar, ele gera conforto. O lar, ele gera carinho. Tudo isso é proporcionado pela atmosfera criada pelo lar. Jesus não quer invadir a vida das pessoas. Jesus não quer invadir relacionamentos. Jesus não quer invadir lugar algum. Jesus quer nos convencer com carinho de que a melhor pessoa para morar dentro de nós é Ele e não o diabo. E eu digo para você, não tem vaga, tipo assim, aluga-se, está vazio. Ou seu coração, ele é totalmente preenchido pelo diabo, ou ele é totalmente preenchido por Deus. O diabo, ele ocupa a vida das pessoas. E toda ocupação, ela tem argumentos falaciosos para se manter
em exercício. A falácia das ocupações deste momento é que luta-se pela educação do Brasil, luta-se pelo ensino. Mas para que isso aconteça, 90% daqueles que querem ter ensino são impedidos de tê-lo. Isso é, pelo menos, demoníaco. Porque Jesus, ele nos ensina uma coisa elementar: ame o seu próximo como a si mesmo. Se você não gostaria que acontecesse com você, então, obviamente, você não vai fazer com o próximo. Percebe-se, então, que as pessoas que praticam a ocupação não conhecem a Cristo de forma alguma. Porque se dizem que o conhecem, mentem, porque fazem o oposto daquilo que ele ensinou. Nenhum direito terreno é maior do que qualquer lei celestial. A lei celestial é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que eu tenha o direito de protestar e estar lá e impedir que o outro tenha o direito, então já não tenho mais direito. Se eu preciso que você deixe de ter direito para eu ter direito, então eu não tenho direito. As pessoas usam os argumentos errados para tentar fazer coisas certas. Jesus é a pessoa certa, o argumento certo, no momento certo, para fazer o que é certo. E a única coisa que Jesus quer é que nós, através da sua mensagem, não ocupemos, mas que nós possamos levar, comunicar e, se possível, deixar que Cristo habite onde nós estivermos. Onde você está, na sua escola, no seu trabalho, na sua universidade, não importa, você é o responsável para que Jesus habite naquele lugar. Perceba, não é Jesus ocupe, é Jesus habite. Porque Jesus não chega machucando as pessoas para que ele se faça rei. Jesus é tão rei que ele só é rei dos seus. Ele não é rei dos outros. Ele é rei apenas dos seus. Porque ele tem a consciência de que as pessoas não devem ser invadidas. A sua mensagem sobre Cristo não deve invadir as pessoas, mas deve convencer as pessoas que Jesus é o único caminho para qualquer um que seja. Este burburinho que acontece, e nessa guerra de ideologias da nossa sociedade, nós temos que entender que, primeiramente, a ideologia que está nas nossas vidas é a de Cristo, e a ideologia de Cristo se chama amar um ao outro, como a si mesmo. As pessoas, elas já estão ocupadas, os seus corações já estão ocupados por dores. O coração das pessoas já está ocupado por enfermidades. O coração das pessoas já está ocupado por enfermidades, por infidelidades, por traições, por traumas, por perdas. Tudo isso vai ocupando um grande espaço dentro das pessoas. E eu sei que cada um aqui tem algo dentro do coração que toma um espaço. Muitos de nós têm o coração repleto de sofrimento, ocupado pelo sofrimento. Porque ninguém diz: olha, hoje eu acordei tão feliz e eu quero que o meu coração esteja cheio de sofrimento. Ninguém acorda e diz: olha, que dia bonito hoje, excelente dia para encher o meu coração com as dores da vida. As pessoas já estão sendo ocupadas demais
pelo distanciamento que elas têm de Deus. As pessoas que têm a mensagem que podem aproximar as pessoas de Deus, somos nós. Nós que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós que somos habitados por Jesus Cristo. Temos autoridade em nossas mãos para libertar as pessoas que são ocupadas pelas enfermidades dessa vida, pelas dores dessa vida, pelos traumas dessa vida. Nós temos o poder de libertar essas pessoas. E você não deve se recusar a usar o poder que você tem. Porque uma coisa é verdade: se você não usa aquilo que Deus te dá, Ele toma e dá para quem vai usar. Muito cuidado com o seu cristianismo só de boca. Muito cuidado com o seu protestantismo só de Facebook. Se você não viver aquilo que você diz e está disposto a viver, cale-se, engula suas palavras. Nós não precisamos de um discurso falacioso, como as pessoas que são entrevistadas nas ocupações, elas nem sabem o que estão fazendo lá. Nós precisamos de cristãos que sabem para onde estão indo, porque seguem o Mestre Jesus, que lhes faz habitação e lhe faz uma nova vida. Nós não somos pessoas vazias, nós estamos cheios e preenchidos por Jesus Cristo. Nós somos as pessoas que têm o poder de expulsar tudo aquilo que ocupa as pessoas. Nós somos as pessoas que são livres e aptas para pregar para todos aqueles que estão oprimidos pelas suas questões humanas. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo do amor. Nós somos o povo da alegria. Nós somos o povo que tem uma fé certamente direcionada. Nós somos o povo de Deus. E nós não ocupamos lugar algum. Mas nós habitamos com o Senhor, desde as mansões celestiais até aqui na terra. E a nossa função é trazer o reino para a terra. Cada vez que você atrai o reino de Deus, Ele se faz presente e desocupa os corações. Toda essa situação no país me deixa muito triste e preocupado. Porque uma juventude que é a minoria tem feito mais barulho do que a maioria. Eu não aceito isso. Ficarmos de braços cruzados, inertes, pensando apenas em adquirir bobagens. Se os nossos sonhos são medíocres a ponto de comprar um tênis, eu não sei se nós somos merecedores de ter a mensagem que liberta as pessoas. Se os nossos sonhos são pautados apenas em ter, é melhor jamais dizermos que somos filhos de Deus. Porque se não lhe dá orgulho ser filho de Deus, Deus não tem orgulho de ser seu pai. Então, Ele não é seu pai e você não lhe é o filho. A Bíblia fala que todo aquele que se envergonhar de mim, Jesus fala, na terra, eu também me envergonharei dele nos céus. Não tenha vergonha de ser quem você é. Ah, pastor, mas eu sou de esquerda. Filho, faça tudo aquilo que Jesus mandou você fazer. Se isso entra em choque com o partido político que você escolheu para seguir, deixe de seguir o partido e siga Jesus. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando de ser jovens. Nós não seremos só pessoas que vestem roupas legais. Porque nós não somos manequins. Nós vamos ser pessoas que têm um discurso firme e verdadeiro, condizente com o nosso comportamento.
porque senão jamais nós vamos tomar essa cidade para Jesus. Eu não aceito meia dúzia de adolescentes fazerem mais barulho do que uma multidão de adoradores. Nós estamos mudando de status social. Nós hoje nos tornamos cristãos que entram em todas as áreas para mudar a sociedade. Eu não quero uma vida de balela. Eu não quero uma vida de discurso. Se nós não conseguimos influenciar as pessoas, nós seremos influenciados. Porque não existe terreno desocupado. Não existe coração vazio. Todo coração é ocupado por alguém. O poder que Deus me deu, através de Jesus Cristo, é para expulsar demônios, curar enfermos. E isso tem em todas as áreas da sociedade. No meio político, no meio da educação, no meio empresarial, em todo canto, alguém precisa de você. Eu vejo aqui muitos profissionais, advogados, enfermeiros, arquitetos, engenheiros. Se você não puder influenciar a sua área, em breve nós te perderemos, porque você foi mais um influenciado. Fique de pé, por favor. A banda pode subir. Nós estamos caminhando para ser aquilo que Jesus nos chamou para ser. E Jesus nos chamou para sermos luz. Se você não tiver um discurso firme sobre aquilo que você acredita, alguém terá um discurso firme sobre aquilo que ela não acredita, mas que ela está sendo levada. A maioria das pessoas nessas movimentações políticas são apenas fantoches. Fantoche é aquele bonequinho de pano em que você coloca a mão e você mexe a boca do fantoche. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos fantoches. Mas entre ser fantoche de uma esquerda doentia e ser fantoche de um Deus Todo-Poderoso, eu prefiro ser controlado pelo Espírito Santo de Deus do que por qualquer ideologia humana. Respeite seus pais. Ouça o que seus pais têm a dizer. Seja honesto, seja honesta. Leve a palavra de Deus por onde você for. A palavra de Deus é a única coisa que desocupa as pessoas e dá em troco um Deus habitando por dentro. Nós estamos chegando ao fim de 2016, a gente já viu muita coisa esse ano. Mas o ano ainda não acabou. O verão Jesus está chegando. E a gente vai entrar com força nesse negócio. As pessoas verão Jesus através da sua vida. Jesus será o nome mais proclamado nesse final de ano agora em Campo Grande. Nós vamos ser usados por Deus. E vamos ser ousados. O meu desejo é que nós possamos ser relevantes. E isso é muito forte. Por incrível que pareça, ser relevante significa que não somos irrelevantes. Ser relevante significa que as pessoas, as autoridades vão parar para nos ouvir.
que a sociedade vai parar para ver quem são esses jovens. E nós vamos estampar Jesus na cidade toda. Esse é o meu desejo para a juventude relevante. Levarmos Jesus por onde nós formos. Nós vamos orar. Deus, o Senhor habita em nossos corações. O Senhor desocupou, Senhor, o nosso coração das dores. O Senhor desocupou, Senhor, os nossos corações do pecado. O Senhor nos tirou do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Senhor, nos permita ter um pensamento alinhado com o seu, um coração alinhado com o seu e uma vida alinhada com a sua, Senhor. Que o nosso caráter seja semelhante ao seu. Nos ensine, Senhor, a sermos ousados. Que não tenhamos vergonha de falar do Jesus que acreditamos. Deus, nós vimos tantos jovens falando de uma ideologia que eles nem entendem direito. Nós queremos falar de um Deus que nós entendemos, porque este nos salvou. Que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares. Que o Senhor nos guarde no caminho de volta. Nos livre de acidentes. Nos livre, Senhor, de qualquer dissabor no caminho. Que possamos ser firmes naquilo que acreditamos e acreditamos em Jesus. Abençoe a nossa semana que começa amanhã. Que amanhã possamos estar reunidos novamente em um dos 3 cultos, 10, 17 ou 19, lhe prestando culto. O Espírito Santo nos incomoda para chegarmos no horário, porque nós somos comprometidos contigo. Abençoe as nossas casas e cada família aqui representada. Que o Senhor Espírito Santo faça a tua boa obra. É no nome de Jesus, aquele que habita em mim, aquele que me convenceu carinhosamente a habitar em meu coração, que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até sábado que vem.